Olá, o seu jornal começa agora e traz para você informações que fazem parte do seu dia a dia, que são importantes para o trabalhador cidadão brasileiro. Especial. Na matéria de hoje sobre os desafios para o próximo governo, a importância do investimento em educação. Trabalhadoras. Aumenta o número de mulheres que são chefes de família. Uma nova realidade nos lares brasileiros. Sem Teto realizam protesto em São Paulo. 1.200 famílias querem participar de programas como CDHU e Minha Casa Minha Vida. Deveria ouvir, pelo menos, o que aquelas famílias lá na porta têm para falar. E as 7 cidades do ABC fazem um estudo sobre as crianças em situação de rua na região. Está no ar o jornal que inclui a sua participação aqui na sua TVT. Criança na rua, não. As 7 cidades da região do ABC se unem em busca de soluções para os problemas das crianças e adolescentes que vivem nas ruas. O primeiro passo foi fazer um levantamento para saber quantos estão nesta situação. O resultado divulgado hoje mostrou que a maioria passa o dia na rua, mas dorme com a família. De acordo com a pesquisa, no Grande ABC, ao contrário da capital paulista, praticamente não existem crianças e adolescentes morando nas ruas. A maioria usa as ruas diariamente para ganhar algum dinheiro e levar para casa no final do dia. Nas 7 cidades da região, os pontos onde elas mais se concentram são shoppings, bares, casas comerciais, terminais de ônibus e feiras. O relatório com o resultado da pesquisa foi apresentado hoje a técnicos, educadores e representantes dos conselhos de crianças e adolescentes dos 7 municípios do Grande ABC. A grande maioria das crianças hoje no ABC são crianças e adolescentes na rua. Não são crianças ou meninos de rua, como se pensa comumente. Ou seja, são crianças que possuem vínculo familiar, possuem endereço, moram com suas famílias e elas se dirigem até os centros comerciais em busca de atividades, em busca de recurso, atrás de venda de alguns recursos, até para compor a renda familiar. A pesquisa aponta também algumas contradições. Em determinadas situações, a própria rua passa a ser mais protetiva que a comunidade. A criança ou adolescente não está na rua só por causa do dinheiro. Existem outros atratores na rua. Um outro paradoxo é quando essa dinâmica da rua está incorporada ao cotidiano, que a própria rua passa a representar a comunidade para essa criança e esse adolescente. Ele perde esses vínculos com a sua origem, com a sua família, com a sua comunidade, com o seu local, com a sua raiz de moradia, e a rua passa a ser e representar a comunidade. Os representantes do projeto ABC Integrado, que encomendou a pesquisa, falaram sobre os próximos passos do trabalho. A gente espera que consiga definir e apontar a necessidade da criação de políticas públicas regionais para o atendimento à criança e adolescente. Nós vamos conversar agora com a professora Irene Rizini. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer em tê-la conosco aqui no seu jornal, viu? Obrigada, prazer é meu. Irene Rizini é diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância da PUC do Rio de Janeiro. Ela foi convidada especial na apresentação da pesquisa sobre as crianças e adolescentes em situação de rua na região do Grande ABC. Professora, qual a importância desse levantamento para uma elaboração de políticas públicas para enfrentar essa situação das crianças? Bom, um diagnóstico, uma pesquisa inicial é sempre um ponto de partida que nos ajuda a ter uma visão mais global do problema e o que fazer. Eu queria destacar 2 aspectos que essa pesquisa traz aqui no ABC, que são semelhantes a outras partes do país e até mesmo outros países. Um deles são os fatores expulsores da criança e do adolescente da sua própria família e comunidade, que o Brasil vai precisar olhar com muito carinho. E esses fatores, em geral, são ligados à violência do contexto em que a criança está, portanto, muitas violações de seus direitos e o acesso fácil a drogas, inclusive armas também. Então, as crianças estão crescendo com um contexto de muito medo, muito estresse
e isso facilita o atrativo da rua. O segundo fator importante que aparece nessa pesquisa e que é chocante para um país rico como o nosso é uma criança dizer que se sente mais segura debaixo da ponte. As crianças vêm repetindo isso, os adolescentes também. Nós estamos falando aí de uma média de 12, 13, 14 anos de idade, uma fase vital para o desenvolvimento do ser humano e uma pérola, digamos assim, do nosso país tão rico, que são as suas crianças e seus adolescentes, e eles nos repetirem que se sentem mais seguros nas ruas, é algo que o país tem que parar para pensar. Professor, eles estão misturando os universos, tanto o familiar quanto da rua e até o escolar? Os universos se misturam só apenas no sentido em que, no contexto de vida das comunidades onde essas crianças estão, em bastante pobreza, né, falta de saneamento básico, dificuldade de perspectivas de futuro para essas crianças, eles se sentem, então, desconectados aos poucos dessa comunidade que deveria lhe acolher, lhe abraçar, e bastante desconectado do contexto escolar. E aí é por isso que as perspectivas vão diminuindo na vida dessas crianças. Com 30 anos de experiência nessa área, que conselhos a senhora daria, não só para as autoridades públicas, mas também para as famílias, que me parece é um polo muito importante nesse contexto da criança, no crescimento, na evolução dela? Eu falaria de duas perspectivas aqui que eu acho que são muito importantes em termos de caminhos. Nós temos um diagnóstico, portanto, temos um ponto de partida. O país vem fazendo isso em outras regiões. Há, inclusive, um censo nacional sendo realizado e há a gestação de um plano decenal que se pretende criar políticas públicas para as crianças e adolescentes do Brasil nos próximos 10 anos. Isso é absolutamente fundamental, porque a descontinuidade dos programas, principalmente aqueles que dão certo, com mudanças com eleições ou mudanças de cargos e de gestores, a descontinuidade leva muitas vezes ao retrocesso em ações que estão dando certo. A primeira direção, em termos de caminhos importantes, e eu venho acompanhando essa questão em muitos países do mundo, inclusive na Ásia e na África, é no sentido de olhar primeiramente para quem já está fora do contexto familiar e comunitário. Portanto, as crianças que já estão nas ruas, estão nos sinais, né? São crianças que eu venho dizendo que não encontram lugar no mundo. Então, é nossa responsabilidade enquanto adultos, essa situação que levou a tantas crianças estarem, né, nas ruas, olharmos de forma bastante diferente. Não é possível continuarmos com políticas de recolhimento que mantêm as crianças fora do mundo, ou seja, retirá-las das ruas e levá-las para um abrigo, recolhê-las, e no Rio de Janeiro fazemos isso até com caminhões de lixo, a mensagem de que as crianças não valem nada. É necessário reverter esse olhar de que eles são um estorvo. É possível fazer isso? É bastante possível a partir do que nós já sabemos e sabemos muito, criando políticas e estratégias de ação muito concretas que olhem para as crianças como seres humanos e potenciais para o país. E, em segundo lugar, não esquecer que tem uma porta aberta aí. Vamos tratando das crianças que já estão nos sinais, etc., e as outras que estão vindo. Nós temos no país um número grande de crianças até os 6 anos de idade, pequeninas. Então, eu diria para o nosso Brasil o seguinte, inclusive nesse momento, né, de nova gestão do Partido dos Trabalhadores, que é muito importante focalizarmos essa questão desde a gestação, desde o nascimento. Cada criança é uma pérola preciosa desse país. Cada criança representa não só o presente do nosso país, mas ele representa o futuro, sim, do nosso país. Então, é preciso que nós olhemos para esses primeiros anos de vida de uma forma muito diferente do que temos feito. Nenhuma criança sem lugar no mundo, no nosso país. É isso que nós queremos daqui para frente. Muito obrigado, professor. E a senhora faz parte desse processo porque ensina a todos nós. Grande abraço. Eu faço parte de coração. Grande abraço.